Oi pessoal, tudo bem? Bom, então vamos lá, vamos continuar nossas aulas, de circuitos digitais. Bom, o que a gente já viu até agora? A gente começou lá na introdução, né? A gente viu um pouquinho de como funcionava a telecomunicação naquela época. A gente viu, né, a diferença entre uma variável analógica, entre uma variável digital. Depois a gente começou a ver os sistemas numéricos, né? A gente viu o decimal, o binário, o hexadecimal, o octal, certo? Como a gente faz a conversão entre esses diferentes sistemas. Aí mais pensando em circuitos digitais, né, o sistema binário, a gente viu, né, que esse 0 e 1, então, né, esses sinais, eles não são, por exemplo, a gente pode representar eles por tensões, né, por exemplo, se a gente pensar em níveis de tensão, por exemplo, de 0 a 1 volt eu vou considerar nível 0, e de 3 a 5 eu vou considerar nível 1. Então, na verdade, a gente não vai estar mexendo com aquele valor de tensão, assim com o que ele representa, se ele representa um valor 0 ou um valor 1, tá? Aí a gente viu também alguns códigos, né, várias coisas que a gente utiliza, né, nesses sistemas. O que a gente vai ver daqui para frente, tá, é como manipular, né, como a gente, né, então faz operações, por exemplo, com número binário, com circuitos digitais, né, como a gente manipula isso, tá? Então é isso que a gente vai começar a ver daqui para frente. Então hoje, tá, a gente vai entrar, né, nesse tópico, né, é a nossa unidade 3, a disciplina, que é de portas lógicas e álgebra booleana, tá? Então, vamos lá. Quando a gente fala de zeros e uns, tá, a gente pode também chamar de outros nomes, né? A gente sabe que vai ter só dois estados, né? A gente viu isso lá no Kahoot, né? Que o sistema digital tem dois estados, ou 0 ou 1. Mas além de eu chamar de 0 ou 1, eu posso chamar, por exemplo, desligado ou ligados, não ou sim, aberto ou fechado, tá? Então, né, eu não preciso só dizer 0 ou 1, eu posso falar qualquer uma dessas coisas, né? Que eu também vou estar representando dois estados. Que normalmente se a gente for pensar nas variáveis que a gente vai utilizar agora, a gente vai chamar de letras, por exemplo, a variável A, a variável B. Mas o que essa variável pode representar? Pode representar várias coisas, né? Essa variável pode representar um botão, tá? Então, por exemplo, se for 0, o botão não está pressionado, se for 1, o botão está pressionado, tá? Então, aí, por enquanto a gente vai chamar de A, de B, essas variáveis. Vamos dar letras, né? O grupo lá de letras, mas podem representar muitas coisas, tá? Então, como funciona, né? O que a gente vai fazer? Então, eu vou colocar aqui um circuito digital aqui, tá? E aqui eu vou ter duas. Então, olha só, digamos que aqui eu tenho um circuito digital, tá? Que eu tenho duas entradas, as entradas A e B. Aí vai ter alguma lógica aqui dentro, tá? Que a gente não vai entrar agora qual vai ser a lógica, e eu vou ter uma saída X, tá? Então, esse no caso aqui é o meu circuitinho meu digital, tá? E agora, como que eu posso representar, né? Por exemplo, para representar o funcionamento desse circuito. Uma das coisas que a gente utiliza para representar isso são tabelas verdade, tá? Então se acostumem com isso que a gente vai utilizar bastante aqui pra frente, tá? São tabelas verdade. Então eu vou escrever aqui. Bom, nessa tabela verdade a gente vai colocar quais são as entradas e as saídas do nosso circuito, tá? Então, aqui eu vou... Bom, então aqui eu construí a tabela verdade do meu circuito, ou seja, eu construí, né, através dessa tabela verdade eu posso ver que, dependendo do comportamento das minhas entradas, como vai ser a saída do meu circuito. Então é para isso que a gente utiliza a tabela verdade, tá? Para ver como vai ser a nossa saída dependente aqui da variação das nossas entradas. Bom, no caso aqui a gente não sabe, né, o que tem aqui dentro, como esse circuito está dentro. Porém, esse circuito, né, os circuitos digitais que a gente vai utilizar, e também, né, no computador, como eles são construídos, né, como são manipuladas essas variáveis, né, esses dois estados, esses estados de 0 e 1, através de portas lógicas, tá? Então, né, quando a gente vai falar de álgebra booleana, a gente vai estar mexendo com portas lógicas, tá? Operações lógicas. E existem três básicas, tá? E então a gente vai ver primeiro essas três básicas, mas após, né, a combinação disso, né? Como que a gente combina isso num circuito, tá? E essas portas lógicas, que são a porta OR, a NOT e a AND, elas são feitas, se a gente fosse implementar isso na prática, através de diodos, de transistores, de resistores, tá? Esses circuitos são montados dessa maneira, tá? Então, agora aqui a gente só tá vendo a tabela verdade, tá? Mas agora, conforme a gente vai vendo, né, a álgebra booleana, então a gente vai estar aprendendo essas operações e depois como manipular e fazer circuitos, né, fazer operações.
Aí só a álgebra booleana é mais fácil, tá? Que a nossa álgebra convencional, que vocês já estão acostumados, porque a gente não vai ter, por exemplo, número com vírgula, frações, porque a gente vai ter só apenas dois estados, né? Ou é zero ou é um, ou é ligado ou é desligado, tá? Então ela é um pouco mais simples, mais fácil, certo? Bom, então aqui, né, montei a tabela verdade do meu circuito, tá? E como eu sei quantas linhas a minha tabela verdade vai ter? Bom, se eu tenho N entradas, a minha tabela verdade vai ter 2 na N linhas, tá? Então, no caso aqui eu tinha duas entradas, 2 elevado ao quadrado vai dar 4, tenho 4 linhas. E daí, eu não sei, eu acho mais fácil já ir colocando aqui, né, fazendo a contagem, né, o 0, 1, 2, 3, né, para não se perder, tá? Mas então, por exemplo, se eu tivesse aqui 3 entradas, eu teria 2 elevado na 3, então eu teria 8 linhas. Se eu tivesse 4 entradas, teria 16 linhas, assim por diante. Então, o primeiro passo, por exemplo, se eu der um circuito para vocês e pedir para vocês montarem a tabela verdade daquele circuito, a primeira coisa que vocês vão fazer é ver quantas entradas tem esse circuito, tá? Então, se vocês forem lá e verem que tem 5 entradas, vocês vão pegar 2 elevado na quinta e ver quantas linhas vai ter essa tabela verdade. Aí vocês primeiro vão, né, colocar aqui todas as combinações possíveis dessas entradas, tá? E daí depois, claro, vocês vão fazer a análise do circuito, né, para determinar qual vai ser a saída desse circuito, certo? Então agora, né, vamos para as nossas portas lógicas, tá? Essas operações básicas, tá? Que todo o sistema digital é baseado nisso, tá? Tem essas três, como eu falei antes, né? Essas três básicas e depois a gente vai só, né, manipulando elas e combinando para conseguir as outras operações, né, que a gente quer. Bom, a primeira das operações, as portas lógicas que a gente vai ver, seria a ou OR, tá? Depende se vocês vão usar o termo em português ou em inglês, certo? Então, essa aqui é a simbologia da porta OR, tá? E aqui a gente vai representar, então, as entradas e aqui a saída, tá? Então, aqui eu representei duas, no caso, mas, né, pode ter quantos vocês quiserem aqui de entradas, tá? Pode ter 3, 4, 5, tá? Então, essa é a simbologia, tá? Então, sempre que vocês verem este símbolo, vocês sabem que é uma porta OR, certo? Vocês têm que também, né, saber o símbolo correspondente a cada porta, porque depois eu vou desenhar um circuito e eu posso só fazer o desenho e não vou dizer pra vocês qual porta é. Então, vocês vão ter que, né, através, né, ler o circuito e saber que essa é a porta OR, tá? E essa aqui é a expressão booleana dessa porta, tá? A gente utiliza o sinal de mais, né, de soma, mas a gente leria essa expressão sendo x é igual a ou b, tá? E como a porta OR será que funciona? Bom, né, como a gente vê aqui na expressão, seria uma soma, tá? Porém, se a gente tiver 1 mais 1, a nossa resposta não vai ser 2, tá? Ela vai ser 1 também, tá? Eu vou desenhar a tabela verdade dessa porta, tá? E daí eu vou montar para vocês, mas olha só, vamos lá. Se eu fosse desenhar a tabela verdade, bom, eu tenho que ver, né? Lembra que eu falei, tem que ver primeiro qual é o número de entradas. Se a gente for ver aqui, a gente tem 2 entradas. Então, quantas linhas nossa tabela verdade vai ter? 2 elevado a 2, que vai ser 4. Então, minha tabela verdade aqui vai ter 4 linhas. Bom, aqui está então, né, a tabela verdade da minha porta OR. Então, se vocês analisarem aqui, vocês vão ver, né, que sempre que uma das saídas for 1, uma das entradas for 1, a saída também vai ser 1. Então, como a porta OR funciona? Sempre que tu só vai ter o valor 0 aqui na saída se tuas entradas forem todas 0. Se no momento que uma das tuas entradas mudar o valor para 1, a tua saída vai ser 1, tá? Então, que nem aqui, ó, uma saída é 1, tem 1, se a entrada é 1, também tem 1, se as duas terem 1, também tem 1, tá? Então, a porta OR é ou x é verdadeiro se A for verdadeiro ou se B for verdadeiro, tá? Então, tá, pensa em porta OR, sempre que uma das entradas for 1, todas vão ser 1. Desculpa, a saída vai ser 1. Só tu vai ter 0 na saída se todas as tuas entradas tiverem valor 0, tá? Por isso que seria uma soma, certo? Então, lembrem disso, tá? Da porta OR. E a gente também pode fazer... além da gente fazer a tabela verdade, a gente pode fazer um diagrama de tempo para analisar, né? Então aqui eu vou desenhar umas formas de onda para a gente fazer, para a gente analisar. Então olha só, gente, agora eu desenhei, tá? Ó, aqui o meu sinal A e aqui o meu sinal B e como eles variam com o tempo, tá? E eu quero saber qual é o X, ou seja, se vocês pensarem, vocês podem pensar que eu estou aplicando aqui, né?
o sinal A que eu desenhei aqui e o sinal B aqui, a gente quer saber como vai ser a saída, tá? Então a gente tem que fazer essa operação OR. O que a gente sabe? A gente só vai ter zero se as duas entradas forem zero, tá? Então eu vou analisar por tempo aqui. Então olha só. Nesse instante de tempo aqui, tá? Bom, o meu A é zero, porém o meu B é 1. Se uma das entradas for 1, eu sei que a minha saída vai ser 1. Se eu analisar esse segundo instante de tempo aqui, as minhas duas entradas são 1. Então a minha saída continua sendo 1. E agora, esse instante de tempo aqui, ó. Bom, agora as minhas duas entradas são 0, que é o único caso que eu vou ter saída 0. Então aqui, né, minha saída vai ser 0. Bom, outro instante de tempo aqui. Ó, agora eu tenho né, o nível A, né, o nível lógico de A, que era 0, passou para 1. Como uma das entradas passou para 1, minha saída também vai ser 1. Então aqui, né, vou ter 1 na saída. Aqui, nesse instante de tempo, eu tenho as duas saídas com 1. Desculpa, as duas entradas com 1. Então a minha saída continua sendo 1. Aqui, mesmo o meu nível lógico, né, do A tendo mudado para 0, o B continua em 1. Então, a minha saída continua sendo 1. Aí, nesse instante de tempo aqui, daí sim, agora como eu tenho os dois zeros, aí sim minha saída vai ser 0. E agora, como o A já mudou para nível alto de novo, né, eu tenho 1 de novo, tá? Então, é assim que vocês fazem, né, assim que a porta funciona. A gente só vai ter 0 se as duas entradas, ou seja, duas ou mais, né, quantas entradas tu tiver no teu circuito, forem 0, tá? Se tu tiver uma entrada com um valor lógico 1, tua saída vai ter um valor lógico 1, certo? Essa é a operação OR. Então, lembrem, né, do símbolo da porta lógica dela e também aqui da operação, né, da expressão booleana dessa porta, certo? Vamos passar para a próxima, então. Bom, a segunda parte lógica que a gente vai ver, então, né, a segunda operação é a operação E, ou AND, tá? Também, depende de como vocês preferirem chamar, tá? Então, essa aqui é a simbologia dessa porta, tá? E aqui, no caso, eu tenho duas entradas e uma saída também. Porém, eu posso ter mais de duas entradas, tá, pessoal? Duas ou mais, certo? E aqui seria a expressão booleana da minha operação E, tá? Como eu leio, x é igual a A e B, tá? Antes, né, na porta hora era x é igual a A ou B, agora é x é igual a A e B, tá? A porta AND seria, né, próxima a uma multiplicação. Por quê? Porque a gente só vai ter 1 na saída se todas as entradas também forem 1, tá? Se uma das entradas tiver valor 0, a nossa saída vai ser 0, tá? Então é um pouquinho, né, não é bem o contrário, né, mas lembrei da porta hora, então a gente só vai ter 0 na saída se todas as entradas tiverem valor 0. E aqui na porta N a gente só vai ter 1 na saída se todas as entradas tiverem valor 1, tá? Seria meio que uma multiplicação, se qualquer coisa que tu multiplicar por 0 vai dar 0, né? Então, qualquer uma das suas entradas que tiver valor 0, a tua saída vai ser 0. De novo, para construir a tabela verdade, né? Como a gente tem duas entradas, a gente teria 2 elevado ao quadrado linhas, que são 4 linhas então, né? Então aqui eu construí a tabela verdade da nossa porta AND, tá? E só tivemos, né, 1 aqui na saída quando as duas entradas tiveram valor 1. A mesma coisa seria se eu tivesse 3 entradas, a última linha só que teria valor 1, né? Que eu teria 1 nas 3 entradas, aí sim a minha saída seria 1, tá? Se vocês pensar, né, por exemplo, pensem no liquidificador, tá? Para o liquidificador funcionar, claro, os mais modernos, tá? Quando tu conecta ali o liquidificador da base, né? Se tu tentar ligar o liquidificador, ele não vai funcionar, né? Se tu não colocou a tampa. Porque ele também, pensem, ele tem uma operação AND, digamos, dentro dele para te conseguir acionar o botão. Tu só vai conseguir acionar o botão se o liquidificador estiver, né, bem no suporte ali, encaixado na base, e também se a tampa estiver fechada. Caso contrário, tu não vai poder ligar. Então, né, todas as tuas condições têm que ser positivas. Digamos, tem que estar bem encaixado e a tampa também tem que estar fechada. Então, seria uma operação AND, né? Só se todas as condições forem satisfeitas que vai funcionar, né, quando tu ligar ali o botão, tá? E a gente também, né, pode fazer aqui, analisar um diagrama de tempo, né, dessa porta lógica. Então, eu vou desenhar aqui as nossas entradas. Então aqui eu desenhei, tá?
né, a variação na minha entrada A e na minha entrada B. E agora eu vou fazer a operação AND então, tá? Que eu sei que a gente só vai ter uma saída quando as duas entradas também tiverem valor 1. Então eu vou só dividir em tempos aqui. Então vamos lá. No nosso primeiro instante de tempo aqui, a gente tem 1 na porta A, porém a gente tem 0 na B. Então a nossa saída vai ser 0. Já aqui a gente tem 1 e 1. Bom, agora sim, a gente tem 1 em todas as entradas, logo a nossa saída vai ser 1 também. Bom, aqui eu tenho 0 e 0, então minha saída vai ser 0. 1 e 0, minha saída continua sendo 0. Agora sim, ó, eu tenho 1 e 1. Como eu tenho 1 e 1, a minha saída vai ser 1, né? Porque é só quando eu tiver 1 em todas as entradas que a minha saída vai ser 1. Então, sempre que eu tiver um 0 aqui, né, uma entrada em 0, minha saída vai ser 0. Aí aqui de novo, ó, eu tenho 1 e 1, então aqui vai ser 1. Porém aqui, como a minha entrada B ela já muda para o nível lógico 0, aqui eu já vou ter 0. Tá? Então, a gente pode, né, analisar esse circuito tanto pela tabela verdade dele, quanto também, né, por aqui pelo diagrama de tempo. E a gente pode, inclusive, utilizar a tabela verdade para analisar o diagrama de tempo, porque olha só, aqui, qual é essa situação? 1 na A e 0 na B. Então, eu vou vir aqui e ver 1 na A, 0 na B. Bom, vou ter 0. Então, né, eu desenho o diagrama de tempo como 0. Aí já agora essa segunda situação, eu tenho 1 e 1, então eu venho aqui na linha 1 e 1 e a saída é 1, então né, desenho aqui 1. Já aqui 0 e 0, vou na primeira linha, então eu tenho 0. 0 na A, 1 na B, 0 na A, 1 na B, minha saída também vai ser 0, tá? Então, vocês podem também, né, primeiro montar a tabela verdade e aí depois irem analisando o diagrama de tempo conforme a tabela verdade que vocês montarem. Pra ver, né, tem que dar igual, certo? Porque, né, a operação, né, a porta é a mesma, certo? Mas também é uma maneira, tá? De ficar olhando lá e daí, né, e desenhando o correspondente aqui, certo? Então, essa seria a operação E, tá? Já vimos a OR e a E. Vamos agora ver a NOT, ou não. Bom, pessoal, né, a nossa terceira das 3 portas lógicas básicas, das 3 operações básicas, é a operação NOT ou não, tá? Então, o que difere essa das outras é que ela funciona também com apenas uma entrada, tá? Então, das outras tem que ter 2 ou mais, essa aqui tu pode ter apenas uma, tá? E o que ela faz? Bom, aqui a gente tem a expressão booleana dela, como vocês viram, né? Eu fiz um risquinho aqui em cima do A. Como eu leio isso? X é igual a A negado, ou X é igual ao complemento de A, tá? O que basicamente essa porta faz? Essa aqui é a simbologia dela, tá? E ela inverte. Então, se tu tiver 0 na entrada, tu vai ter 1 na saída. Se tiver 1 na entrada, tu vai ter 0 na saída, tá? Essa é só a porta que serve para negar, para inverter a tua entrada. Então, se eu for, né, desenhar aqui a tabela verdade, como agora eu tenho só uma entrada, então eu vou ter 2 elevado a 1, logo eu tenho 2 linhas só. Tá? Então aqui tá a tabela verdade, né? 2 linhas e negado, né? Quando eu tenho 0, a minha saída vira 1, se eu tenho 1 na entrada, a minha saída vira 0, tá? Ela nega, ela inverte a entrada. Se eu fosse fazer o diagrama de tempo disso, então... Bom, a gente sabe que vai inverter. Posso também ir analisando pela tabela verdade, né? Se aqui eu tenho 1, minha saída vai ser 0. Se aqui eu tenho 0, então minha saída vai ser 1. Tá? Ou seja, eu só vou desenhando o inverso da forma de onda de cima, né? Tá? Então essa é a porta NOT, tá? Esse é o símbolo dela, mas assim, ó, a gente viu agora, né, nessa aula vai ser só para ver as portas lógicas básicas. Depois, né, nas próximas aulas, a gente vai começar a ver a combinação delas, tá? E aí a gente vai ficar montando circuitos com isso. Mas só para vocês já saberem, então a gente pode também só utilizar aquela bolinha como negação. Então eu posso, por exemplo, aqui, se for desenhar uma porta OR, quer dizer uma porta AND, tá? Se eu só colocar essa bolinha aqui no final, tá? Seria uma porta AND e eu estaria negando a saída dessa porta AND, tá? Então a gente pode também, né, não precisa colocar tudo isso, né? Pode ser só a bolinha ali, assim como poderia negar as entradas aqui, tá? Mas isso a gente vai ver
nas próximas aulas, aí como analisar esse circuito, como seria a expressão booleana desse circuito, né? Como montar a tabela verdade dele e tal, tá? Isso a gente vai ver nas próximas aulas, a combinação desses circuitos. Então hoje seria só essas portas básicas, tá? Eu vou deixar agora, então, exercícios para vocês fazerem, tá? Sobre essas portas básicas. Isso é bem importante, tá, pessoal? Porque é a partir dessas aqui que a gente vai, né, montar todas as outras, estudar combinação, daí a gente vai ver como combinar, né? Como tu montar circuitos com isso, tu vai conseguir expressões mais complexas, depois a gente vai ver como a gente consegue também simplificar essas expressões, tá? Então tudo isso é mais pra frente, porém vocês precisam, né, ter bem claro isso na cabeça de vocês, essas três básicas, porque a partir dessas a gente vai, né, seguir e ver todas as outras, certo? Então vou deixar os exercícios para vocês, tá bom? Qualquer dúvida é só entrar em contato, tá bom, pessoal? Até mais, obrigada!